até queria iniciar a nossa conversa falando sobre essas viagens do presidente Lula, né? É muito interessante, eu que apresento um programa diário aqui no UOL, e aí a gente vem, quando a gente está trazendo a agenda do presidente Lula, né? Essa semana, a última viagem dele, eu falei, olha, o presidente já está de volta ao Brasil. Aí o pessoal falou, nossa, ele veio visitar o Brasil. O pessoal brincando, né? Nas redes sociais. E a gente vai ver os números, o presidente Lula já viajou para 13 países, se não me engano, até o senhor me corrige se eu estiver errada, nesse início de mandato. E aí eu queria entender até, por que tantas viagens, né? Qual é a importância desse restabelecimento das relações do Brasil com o mundo, né? Como é que o Lula tem sido recebido no mundo e por que o senhor defende tantas viagens de Lula nesse início de mandato? Não, eu não defendo viagens, as viagens se impõem, né? A grande maioria dessas viagens do presidente Lula ou foram para países com os quais a gente tem relacionamento muito especial, como é o caso da Argentina, dos Estados Unidos, da China, da França mesmo, ou em função de reuniões internacionais que se impõem. O Brasil não pode faltar uma reunião dos BRICS, o Brasil não pode faltar uma reunião do G20, o Brasil não pode faltar uma reunião da CELAC com a União Europeia. Então, é quase que uma... O nosso esforço é o contrário, às vezes é para tirar alguma, mas não é simples, né? Você, por exemplo, vai à África do Sul para uma reunião dos BRICS, recebe um convite de Angola, que é talvez a principal relação que o Brasil, individual, que eu não estou falando estritamente comercial, que o Brasil tem na África, não pode deixar de estar presente. Aí eles encaixam uma reunião da CPLP no dia seguinte, na África também, São Tomé, não há como deixar. Então, são coisas assim, mas se você contar os convites recusados, eu acho que é muito maior do que o número de convites aceitos. Qual foi o convite que ele recusou? Então, conta pra gente. Não, eu estou falando em tese, não é ele, não é ele. A gente dissuade, olha, não vai dar, não tem condição. Enfim, reuniões bilaterais com países que a gente gosta, aprecia, mas que não são tão fundamentais para o relacionamento brasileiro. Mas não vou enumerar, não, porque seria indelicado. Embaixador, a próxima viagem, inclusive, é para uma dessas reuniões que não dá para faltar, que é justamente a cúpula do G20. Agora, esse é um G20 muito complicado. Ele, na verdade, é um espelho dessa divisão que existe hoje no mundo. A notícia aí de que Xi Jinping sequer vai à reunião é um momento bastante complicado desse risco de fragmentação internacional. Minha pergunta para o senhor, o que o Brasil espera desse próximo G20 e qual vai ser a mensagem que o Brasil vai levar ao G20 agora na Índia? Ô, Jamil, você colocou bem, né? Quer dizer, o que é complicado não é o G20, o que é complicado é o mundo, né? Nesse momento. E bom, o Brasil, primeiro, mais uma vez, não poderia deixar de ir, não só pela importância do G20, mas o Brasil vai assumir a presidência do G20. Então, é fora de cogitação que o Brasil não participasse. Olha, eu vejo que os países também têm problemas, enfrentam situações, mas veja, o Biden vão outras pessoas. E no caso da China, o que eu ouço dizer, porque eu também não vejo estar nada confirmado, eu queria o primeiro-ministro. Na China sempre fez um pouco essa divisão, né? Como eles têm um primeiro-ministro, frequentemente, eu me lembro, só para dar um exemplo, e não era desinteresse, aquela COP de Copenhague, quem foi não foi o presidente, que era o Hu Jintao na época, foi o primeiro-ministro. Então, isso não chega a ser, digamos, talvez, logo em seguida, a reunião dos BRICS, não seja a primeira prioridade da China, mas, de qualquer maneira, é importante, estará bem representada lá. Agora, que é complicado mesmo, não há a menor dúvida. Eu acho que, digamos, num sentido mais profundo, essa complicação se exprime até pela tentativa de reviver o G7 como principal órgão. Você se lembra, né, Jamil? Porque eu sempre fui muito falador, e uma vez eu disse que o G7, na época, era G8, que tinha a Rússia, porque a Rússia estava lá por causa da bomba atômica, né, como ela mesma dizia. Mas, na época, o G8, eu disse assim, o G8 morreu. Na realidade, não tinha morrido, mas poucos meses depois, o Obama disse que o G20 tinha se tornado o principal órgão, o principal fórum para a discussão de temas econômicos no mundo. Então, na realidade, tinha morrido como principal órgão, tinha deixado de ser o principal órgão. Mas agora há um esforço para trazê-lo de volta.
por causa dos conflitos geopolíticos que nós conhecemos. Eu não vou discorrer agora, se vocês quiserem eu falo, mas... Então, o mundo é complicado, e, aliás, isso não é a única razão, mas é talvez uma das razões por trás também da expansão dos BRICS, né? Quer dizer, essa tentativa de trazer os grandes temas para o G7, né? E aí você convida, como diz em inglês, pick and choose, né? Você escolhe quem vai convidar, mas deixa de ter uma representatividade maior como era a do G20. Eu acho que o esvaziamento do G20 em função dessa tentativa de levar de volta para o G7 os principais temas, é uma das razões que levou à expansão dos BRICS. Não é a sua pergunta, mas eu achei interessante falar.